E se é para falar em sonho de tetracampeonato, né? Vamos falar do Palmeiras, Bruno Prado. Porque o Palmeiras, ao contrário do Flamengo, jogou muita bola de novo. Teve golaço de falta do Veiga, teve primeiro gol do Paulinho. O Palmeiras, parecia que o Palmeiras precisava vencer hoje, né? Foi o que eu falei. Parece que o Flamengo tinha a situação do Palmeiras, com aquele futebol apático e ridículo, e que o Palmeiras tinha a condição do Flamengo. O Palmeiras chegou nesse jogo classificado, chegou nesse jogo como líder geral da Libertadores. Ele já tinha a melhor campanha geral da Libertadores e mesmo assim vai diante do seu torcedor e mostra: nosso time não se acomoda. Vamos golear, vamos jogar todo o jogo para valer, porque Libertadores é a competição mais importante. O Palmeiras, Bruno, foi uma lição para o Flamengo, na minha opinião. A primeira fase do Palmeiras foi o que deveria ter sido também a primeira fase de um Flamengo, que não teve o brio e a vontade que o Palmeiras teve de ter a melhor campanha geral. E essa melhor campanha geral, a gente sabe, Bruninho, pode fazer muita diferença daqui para frente na Libertadores. O Palmeiras atropelou a despedida do Estevão em casa, né? Isso também foi um fator do jogo, né? Um fato, né, desse jogo, uma coisa importante. Agora ele vai jogar em Belo Horizonte com o Cruzeiro, depois nos Estados Unidos o Mundial e vai para o Chelsea. Tem seleção brasileira ainda, mas hoje foi o último jogo do Estevão aqui em São Paulo pelo Palmeiras e fez o primeiro gol do jogo. Um garoto brilhante que não conquistou, ele foi campeão paulista, oficialmente campeão brasileiro em 23, mas ali no brasileiro ele só jogou na última rodada, no paulista ele ainda não era um titular, não deu tempo dele ser o protagonista de um grande título do Palmeiras, mas é um jogador talentosíssimo, jogou muita bola no Palmeiras e tem tudo para fazer uma bela carreira. Hoje, outra vez, o Palmeiras trocou vários jogadores e isso é muito claro que o planejamento desse ano é trocar jogadores de jogo a jogo e em nenhum jogo o Palmeiras parece estar com o time em reserva. Realmente o planejamento foi montar um elenco com jogadores assim, de um nível muito próximo que você troca e não parece. O Palmeiras, pegar as últimas escalações do Palmeiras, quem quiser dar uma pesquisada, você acha rapidinho na internet, pega as escalações, sei lá, dos últimos 3, 4 jogos do Palmeiras. Você vai ver que vai ter modificação, 5, ele normalmente troca de 4 a 6 jogadores por jogo. Mas em nenhuma dessas escalações, se você diz, não, aqui foi um time reserva. Hoje jogou Veiga, que não estava jogando, começou de titular, jogou o Veiga, jogou o Maurício, jogou o Estevão, o Flaco começou e não o Vitor Roque, o Flaco fez 2 gols. Ele foi na zaga, jogou o Mikael, que não vinha jogando porque estava machucado. Marcos Rocha, né, não o Giai e o Vanderlan. Acho que na esquerda aí tem o Piquerez claramente acima do Vanderlan, mas na direita o Marcos Rocha, você vai dizer que é um reserva? Hoje o Giai está jogando mais jogos que ele, mas não dá para dizer que é um reserva. E hoje ele trocou o goleiro, normalmente o goleiro ele não troca, jogou o Lomba hoje. Mas essa é a estratégia, acho que vai ser até o fim do ano essa aí. Palmeiras não vai ter um time que você vai dizer, esse é o time titular. Ele vai trocar, acho que foi o jeito que o Abel pensou em encarar o calendário. Ele vai trocar jogo a jogo de 4 a 6 jogadores, mas sempre vai ser um time titular. Hoje, realmente, o Palmeiras não é uma forma de falar, é uma realidade. Ele tem ali 18, 19 titulares. Muda a escalação e nenhum time tem cara de reserva. E, eu vou ter que falar aqui, tá? Sobre uma zoeira do Palmeiras com o Corinthians, hein? O Palmeiras aproveitou, né, o papelão do Corinthians na Sul-Americana e a goleada do Palmeiras hoje. O Palmeiras zoou o Corinthians nas redes sociais e tem que zoar mesmo. Rivalidade é isso, rivalidade é zoeira. A culpa, olha aí, olha que beleza. Acesso liberado. Gente, isso é muito bom. Palmeiras, 142 vitórias na Libertadores. Corinthians, 142 jogos na Libertadores. Olha aí o Porco, tranquilão, passando ali, acesso liberado, e o Corinthians ali do lado de fora, ficando fora da catraca, não passando para lugar nenhum. É muito boa essa zoeira, porque o Palmeiras está numa fase excelente, foi zoado pelo rival quando o Corinthians foi campeão paulista,
Vale a gente lembrar isso, claro. Quando está em alta, o corintiano vai zoar. E o Palmeiras, lembrando, 142 jogos do Palmeiras na Libertadores 142 vitórias do Palmeiras na Libertadores contra 142 jogos do Corinthians. E detalhe, Palmeiras tem mais que o dobro de vitórias do Corinthians em Libertadores. Porque, pelo que eu vi ali na arte, o Corinthians tem 70 vitórias e o Palmeiras tem 142 vitórias. Ou seja, tem a zoeira, para o torcedor do Palmeiras fica tudo mais especial quando ele tem a melhor campanha geral e o Corinthians se tornou o único time brasileiro na história a ser eliminado 2 vezes na primeira fase da Sul-Americana. Então, claro que tem que ter a zoeira, o torcedor palmeirense está zoando essa despedida, né, do Estevão. O Estevão, 17 anos, para mim, um fenômeno, joga muita bola. Para mim, desde o Neymar, o que mais promete, na minha opinião, para mim até um pouquinho mais do que o Vinícius Júnior, tá? Pelo talento dele com só 17 anos, mais do que o Endrick, também, na minha opinião. Estevão se despedindo do Palmeiras não, né? Da torcida no Allianz Parque. O que falar da passagem desse moleque, né? Do que ele fez pelo Palmeiras e, claro, dessa atuação aí avassaladora do Palmeiras, mostrando para o Flamengo como que tem que ter brilho em Libertadores. Pô, foi um jogo muito bom, né? Do Palmeiras. Claro que dentro das circunstâncias, era um adversário muito fraco, mas o Palmeiras atropelou e acho que há uma diferença muito grande mesmo, né? No encarar dos dois times nesse tipo de jogo, né? O Palmeiras, quando vai fazer um confronto como esse, ele não dá muita margem pro azar, não, pro que aconteceu, por exemplo, lá no último lance do jogo do Flamengo, uma defesa do goleiro que tem que salvar o time numa vitória apertada. O Palmeiras, invariavelmente, vai lá e passa o carro. E tem sido assim nos últimos anos, né? Se a gente pegar a era Abel, ou até um pouco antes disso, mas principalmente a era Abel, o Palmeiras sempre tem a melhor campanha da primeira fase, quase sempre a melhor campanha, senão a primeira, a segunda, e ele quase sempre chega à semifinal. Com o Abel, a exceção a essa regra foi o ano passado, quando foi eliminado pelo Botafogo, e é um confronto de dois times muito fortes, o Botafogo acabou sendo campeão. Em todos os outros anos, o Abel chegou pelo menos até a semifinal, quando ele não foi campeão 2 vezes, né? Ganhou os 2 primeiros, fez aquela semifinal contra o Atlético Paranaense, tem uma outra semifinal também contra o Boca, e a eliminação contra o Botafogo. Então, em 5 disputas de Libertadores, sem contar essa, o Abel tem 2 títulos e 2 semifinais. Eu acho que isso mostra um pouco da força do time, é óbvio, nessa competição, mas principalmente da mobilização do grupo para esse tipo de jogo. Além das mudanças do elenco qualificado, já falei aqui mais de uma vez, para mim o Palmeiras tem o melhor elenco do futebol brasileiro, acho que é melhor que o do Flamengo em opções. E o Abel tem conseguido trabalhar muito bem essas opções, como o Bruno disse há pouco. Tô vendo aqui, ele trocou 10 hoje. Só o Estevão iniciou contra o Flamengo e hoje. Trocou os outros 10. No jogo de hoje ele voltou, por exemplo, com Maurício e Veiga. E os dois, é um ganho imenso você ter Maurício e Veiga podendo sair do banco. Daqui a pouco o time vai passar por uma adaptação, óbvio, sem o Estevão. Mas o Flaco Lopes, por exemplo, muito criticado, vive uma fase muito boa. O Flaco Lopes tem feito gols em jogos consecutivos, né? A chegada do Vitor Roque não fez o Flaco Lopes ter uma queda acentuada de rendimento ou não aparecer mais no time. E a gente até viu jogos ali que o Palmeiras foi com a força máxima, que o Flaco foi titular e fez gol. Então ele também tem sido importante, né? Ele que, assim, dos homens de frente, era o mais criticado. O Paulinho marcou seu primeiro gol. O Paulinho me parece ser uma questão física, né? Ainda se recuperando da cirurgia, ficou muito tempo parado, tá buscando ainda a melhor questão física e a melhor preparação física para que ele tenha uma sequência maior. Então o Palmeiras, assim, numa batida muito forte, jogos muito bons e sem dar margem para vacilo em nenhum momento. E hoje, de novo, foi assim, atropelando. Pegou um time fraco e atropelou, passou por cima sem dar nenhuma possibilidade de sorte pro azar. É isso. O Palmeiras pegou um time fraco, né, Flávio Prado, e atropelou. O Flamengo pegou um time fraco e passou drama e se acomodou. Eu acho que é isso. E o Raí trouxe essa situação do Abel Ferreira. É uma pergunta para o Flávio e para o Bruno também. É impressionante o que o Abel Ferreira consegue fazer no time do Palmeiras. É um time que todo jogo ele trata da mesma forma. E você vê que é uma cobrança do Abel. Você vê que o Abel não deixa o time enfraquecer. Mesmo quando está num momento ruim,
é um Palmeiras que briga até o final, é um Palmeiras que corre até o final, é um Palmeiras intenso. E o que o Raí disse, que o Palmeiras tem um elenco melhor que o do Flamengo, eu de verdade eu não sei se ele tem um elenco melhor, mas eu acho que ele tem um elenco mais equilibrado, tá? De jogadores praticamente do mesmo nível quando substituem seus titulares, e eu acho que também um elenco onde os reservas dão mais conta do recado. É isso que eu digo. Como é que eu posso dizer? Um elenco mais regular, pronto. Eu acho que quando o Flamengo troca, ele tem até bons reservas, mas os reservas do Flamengo não conseguem render. E os reservas do Palmeiras rendem. Os reservas do Palmeiras entregam resultado. Os reservas do Palmeiras entregam números. Se você for pegar reservas do Flamengo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Alan, reserva do Flamengo, chegou a peso de ouro. Nunca jogou nada no Flamengo. Cebolinha, às vezes titular, às vezes reserva do Flamengo. Chegou a peso de ouro. Nunca jogou nada no Flamengo. Se a gente for pensar, a gente pode colocar aí até... Aí tem Michael, que está abaixo do esperado, mas também não está tão mal. Bruno Henrique, abaixo do esperado. Mas eu queria achar até reservas, né, que não rendem. Matheus Gonçalves, garoto. Olha o quanto os garotos do Palmeiras rendem. Matheus Gonçalves não rende o que ele poderia render nesse time do Flamengo quando ele é reserva. Então, eu acho que não é que tem um elenco melhor. Eu não sei por que, Flávio, Bruno, aí quero perguntar para vocês, que os reservas do Palmeiras jogam tão melhor que os reservas do Flamengo. Seria por treino? Seria porque o Abel consegue entrosar mais os seus reservas com os titulares nos treinos? Porque é inexplicável. O Flamengo tem um elenco galáctico também. Eu vou falar do ataque. Todos os nomes do ataque. Pedro, Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo, Michael, Matheus Gonçalves. Olha os nomes que eu falei. E quando você coloca os reservas, não joga a mesma coisa dos titulares. Seria esse o grande diferencial do Palmeiras para o Flamengo? Porque eu acho esses dois. Os reservas entregarem mais e ter menos reizinho na barriga. Ganhou tanto quanto o Flamengo esse Palmeiras e não tem acomodação. Para mim são as duas diferenças, Flávio e Bruno. Bom, o Palmeiras ele está usando esse expediente de não ter titulares, que é muito positivo. E aí você observando um pouquinho, quando a regra mudou para 5 alterações, é muito raro que um técnico não faça 5 alterações. 5 alterações significa meio time. Então, se você faz com uma certa constância 5 alterações, você tem a oportunidade de fazer um giro importante de jogadores. Como os técnicos normalmente fazem as mesmas alterações, quase sempre as mesmas alterações, você pode perfeitamente considerar que o elenco está adaptado com os 5 do primeiro tempo e os 5 do segundo tempo. Tem aquelas posições mais fixas, os zagueiros normalmente não são trocados, o goleiro não é trocado, nós já estamos falando de 8. E aquelas 5 alterações básicas você faz nos outros jogadores, né? Naqueles jogadores que acabaram sobrando. Então, o que acontece? O Palmeiras está aproveitando esse expediente da troca de 5 jogadores no segundo tempo, que é a possibilidade que quase sempre ocorre, e faz isso no começo. Então, no começo ele coloca outros 5 que jogariam no segundo tempo. No segundo tempo ele coloca aqueles outros que ficaram de fora e acaba todo mundo jogando. O Bruno falou 19 titulares. É mais ou menos isso mesmo. Porque num jogo você joga na primeira metade, no segundo tempo você joga a outra metade. Em cada jogo funciona de uma maneira diferente. E com isso você vai dando rodagem a todo mundo. A base do time ela é mantida e você tem jogadores rendendo mais ou menos no mesmo nível. E sim, o elenco do Palmeiras é mais equilibrado do que o do Flamengo. O Flamengo talvez tenha um ou outro jogador mais espetacular. Por exemplo, né? O Pedro é mais centroavante do que o Flaco e do que o Vitor Roque nesse momento. Pode ser que lá na frente a coisa mude. No entanto, os dois rendem de uma maneira igual e quando o Pedro não joga, a queda do Flamengo é uma coisa muito sensível. Bruno! Bom, eu estava vendo a escalação do Palmeiras, né? Que falei aqui durante o comentário do Raí, dos que jogaram com o Flamengo, ele trocou 10. Ele só manteve o Estevão porque era a despedida dele, então ele começou o jogo.
Os outros 10 ele trocou em relação ao time que começou contra o Flamengo. E você olha o time do Palmeiras hoje, é Veiga, Maurício, Richard Rios, que estava suspenso contra o Flamengo, é Marcos Rocha. É um time muito forte. E entre esses que trocaram de jogo, ele trocou um time inteiro. Nenhum dos dois times tinha Felipe Anderson e nenhum dos dois times tinha Paulinho. Felipe Anderson tá machucado e Paulinho, nos 2 jogos, ele foi banco. Então ele trocou um time inteiro e nem usou de titulares Felipe Anderson e Paulinho. Então é um elenco muito forte, é muito equilibrado. Acho que ele é mais bem distribuído. Assim, o Flamengo tem muitos atacantes de lado, por exemplo, mas ele não tem um reserva para o Arrascaeta. Ele não tem outro centroavante confiável a não ser o Pedro, né? O Juninho não foi isso até agora. Aí às vezes joga o Bruno Henrique ali, o Plata quando estava à disposição também jogava ali, até conseguiram fazer alguma coisa, mas não tem um centroavante mesmo confiável para a reserva do Pedro. Até os volantes, o Alan não conseguiu ser esse volante, o Everton Araújo acho que tecnicamente é um jogador abaixo, então tem algumas posições que tem um desequilíbrio. O Palmeiras é mais equilibrado e também acho que uma coisa é fundamental, o respaldo que o técnico do Palmeiras tem. Ele pode trocar o time inteiro e se perder não vai acontecer nada com ele. Se o técnico do Flamengo, seja ele quem for, não estou falando do Felipe especificamente, qualquer um, troca um time inteiro e perde, vão em cima dele. A torcida, a imprensa, rede social, todo mundo. E normalmente a diretoria, essa aí até cedo para falar sobre isso, que eles assumiram agora, não dá respaldo a ele. Normalmente, o que fizeram nos últimos anos foi, começa a pressão, entrega a cabeça do cara. No Palmeiras, se pressionaram, o Abel não acontece nada. Então ele também fica muito mais à vontade para trocar um, colocar outro, descansa num jogo importante um jogador, se perder não vai acontecer nada. Isso também facilita bastante a vida dele lá no Palmeiras. O Bruno tem muita razão nisso, mas eu acho, Bruninho, que nesse caso, Felipe Luiz também tem muita moral no Flamengo hoje. Eu não acho que ele tem risco de queda tão cedo nesse Flamengo. Talvez ele tenha mais risco de ser criticado. Lembrando que o Abel foi criticado no começo da temporada pelo Palmeiras. Só que o Abel, é o que eu brinco aqui com o Vampeta, né, que ele zoa pra caramba, o Abel é incaível no Palmeiras. Porque a Leila não cede à pressão. Tem que ver aí, eu entendo, Bruno, se o BAP também é dessa forma. Se o BAP vai bancar o Felipe Luiz, e eu acho que tem que ser bancado, tá? Quando eu critico o Felipe Luiz aqui, eu não acho, tem que cair, tem que cobrar, se o Felipe Luiz fosse eliminado hoje, e aí vocês sabem que eu digo, eu não pediria a queda do Felipe Luiz ainda. Não pediria. Eu ia esculhambar mais do que eu já esculhambei. Mas eu não pediria queda. Por quê? Porque eu acho que ele vai ser muito bom treinador para esse Flamengo ainda. Eu acho que o Felipe Luiz merece ter anos nesse Flamengo para mostrar o que ele pode fazer. Em muito pouco tempo ele já conquistou muita coisa. Conquistou Copa do Brasil, conquistou Supercopa do Brasil em cima do Botafogo, que é o atual campeão da Libertadores, né? Então, eu acho que conquistou o Campeonato Carioca, sobrando. Agora, que tem que ser criticado, tem, mas eu acho que o Felipe Luiz ele também não periga muito ainda no carro.